de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder ter um momento específico para falarmos do próprio amor de Deus. Sim, o próprio amor de Deus. Falar da Santíssima Trindade. Ao falar da Trindade, temos a oportunidade de falar do próprio amor de Deus, porque a Santíssima Trindade não é uma invenção que fizeram depois, não é uma coisa à parte de Deus, não é uma característica de Deus. A Trindade é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas e, no entanto, são um só Deus. Esse é o maior mistério de nossa fé, o maior e o principal mistério de nossa fé. Jesus é que nos revelou isso, Jesus nos ensinou a chamar a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Criador de Pai. E foi o próprio Jesus que nos revelou e enviou o Espírito Santo, o Deus que está conosco e nos santifica, habita dentro de nós. E, no entanto, são um só Deus, não manifestações de Deus, o próprio Deus. São pessoas distintas. E ao falar que são pessoas distintas, começamos a compreender por que a maior verdade da nossa fé, Deus é amor, é a Trindade. Porque não dá para se amar sozinho. Ao afirmar que Deus é amor, nós começamos a entender: opa, Deus não está solitário. É uma comunidade, Deus é uma comunidade de perfeito amor, que vive a plena comunhão, nunca brigam, sempre estão juntos e, no entanto, respeitam a individualidade, respeitam a característica de cada um, respeitam sim suas funções, sua vontade, sua autonomia. São pessoas. E essa unidade de Deus que Cristo vem ensinar para nós, nos leva a compreender por que o maior mandamento também é o mandamento do amor. Porque assim como Deus é, Ele chama nós a sermos também. Se na criação nós perdemos lá a semelhança com Deus por causa do pecado,
aquilo que restaura a nossa semelhança com Deus é viver o amor e viver a busca da comunhão. Isso é algo muito belo. Gostaria de falar sobre tantas coisas sobre a Santíssima Trindade, eu amo esse tema e, no entanto, vou me deter a uma coisa. A Igreja aprendeu uma das características de Deus, uma das grandes expressões do amor de Deus, inspirado em primeiro lugar no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse existe uma expressão que diz assim, que no céu há um só trono onde está Deus. E Ele convida a todos nós a nos sentarmos no mesmo trono. Não são vários tronos. Interessante, né? Não fiquem imaginando isso no sentido literal de um sentado no colo do outro, não é esse o espírito da coisa. Não, mostra em primeiro lugar a unidade da Trindade, um Deus que não se separa jamais, ocupa o mesmo lugar e mais do que isso, Ele chama cada um de nós a estarmos na mesma comunhão com Ele. Deus nos convida a entrar na comunhão da Santíssima Trindade. No céu estaremos no mesmo trono no sentido de estarmos juntos da Santíssima Trindade. Isso em latim, esse sentar-se no mesmo trono, em latim se diz circumincessio, com C. Santo Agostinho, ele fez uma brincadeira com isso e, na verdade, ele usou uma outra palavra em latim muito parecida, circumincessio com 2 S's. Padre, você vai dar aula de latim hoje? Não, é que circumincessio com 2 S's em Roma era uma brincadeira de roda. Talvez poucos aqui tenham brincado de roda, né? Mas alguns já brincaram alguma vez na vida, quando a roda começa a virar e passar por dentro dela mesma. Isso é circumincessio com 2 S's. Agostinho, ele teve essa intuição para mostrar que o amor de Deus nunca é estático. Deus não está só sentado no trono. O amor de Deus é dinâmico. É como se fosse uma grande ciranda de amor no céu, em que a Trindade vive sim esse dinamismo de amor, e é o amor fecundo de Deus que cria a humanidade, que cria todas as coisas, que nos impulsiona. E mais, Santo Agostinho, ele deixa o grande convite a todos nós, que quando partirmos dessa vida, o Senhor nos convida a entrar nessa grande ciranda com Ele no céu, numa ciranda de amor com Deus, vivendo a plena comunhão com Ele no céu. Isso é muito profundo e muito bonito, é consolador perceber o quanto Deus quer que a gente esteja junto dEle no céu. Mas ao mesmo tempo mostra para nós qual o grande projeto de Deus de comunhão, de unidade para toda a humanidade. Toda espiritualidade que nos isola em nós mesmos, que faz a gente se fechar em si mesmo. Quantas vezes eu ouço pessoas falarem: minha caminhada sou eu e Deus. Esse tipo de espiritualidade não é cristã. Toda espiritualidade que nos isola, toda caminhada que faz com que eu me feche para o próximo, não é cristão. Se Deus é Santíssima Trindade, se Deus é comunhão, Ele nos chama justamente a construir essa comunhão entre os homens. E é esse o projeto do reino de Deus que Jesus veio nos ensinar. Ele nos chamou a construir essa comunhão com Deus e com os homens. Jesus, quando falava de reino, não falava de nada medieval, castelo, hierarquia, não era nada disso. Jesus veio falar de comunhão, um reino diferente, onde o amor a Deus e ao próximo deveria governar todas as coisas, reger todas as coisas.
E nós queremos hoje pedir a Deus, em primeiro lugar, que Deus nos ajude a abrir o coração para esse tremendo amor de Deus por nós, abrir o coração para essa realidade na qual Deus nos convida a mergulhar no seu infinito amor, fazer parte dessa ciranda de amor, mas ao mesmo tempo que Deus nos ajude a realmente largar tudo aquilo que nos separa, que nos divide, tudo aquilo que nos fecha dentro de nós mesmos, para termos a coragem de construir esse mundo de irmãos que Jesus sonhou para toda a humanidade e a qual Jesus chamou toda a humanidade. Queridos irmãos, que o Espírito Santo realize sim essa obra dentro de nós, nos ajude a viver como irmãos e irmãs e através dessa fraternidade também trazer um pouquinho mais de esperança para tantos que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.